Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para juntos adorar e bendizer o santo nome de Jesus. Eu queria convidar os irmãos, com a permissão do nosso pastor, para abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículo 40 por diante. Quantos acharam, digam amém. Diz assim: e aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Quem diz amém? Eu queria convidá-los a deixarem a Bíblia aberta no texto onde lemos, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, um texto bastante conhecido da igreja, no capítulo 1, e versículo 40 por diante. A epígrafe fala a cura de um leproso. O texto é bastante conhecido entre nós, e é possível que a gente encontre esta mesma passagem bíblica não só no livro de Marcos, no capítulo 1 e no versículo 40, como que também no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 8, versículo 1 ao 4, e também no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 5, do versículo 12 ao 14. Cada um desses evangelhos trata dessa história, cada um com suas particularidades. E observando, eu me apeguei ao texto de Marcos no capítulo 1, versículo 40, por conta de alguns detalhes. Os irmãos conhecem tanto quanto eu esse texto onde mostra-nos um leproso que vai ao encontro de Jesus. Olhando para essa história, a gente pode se deparar com um milagre muito grande, muito lindo da parte de Deus na vida deste homem. Isto porque na sociedade que este homem vivia, no contexto histórico que este homem vivia, era uma doença muito temida, a lepra. Hoje, nós, com o avanço da medicina, da tecnologia, nós já temos a cura, o tratamento para esta doença, mas nos dias de Jesus era uma doença muito temida, pois não havia nem cura nem tratamento. Acreditava-se também que a lepra era um castigo de Deus. A lepra era uma doença que era muito temida pelos judeus por conta da sua psicose com a pureza. Os judeus levavam muito a sério o quesito ser puro, ser impuro, por conta das leis, das regras, dos costumes que havia nos seus dias. Era uma doença infecciosa que se alastrava por todos os lugares e não tinha um controle, de modo que era necessário que todas as pessoas que possuíam esta doença era afastada da sociedade. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Levítico, no capítulo de número 13, você vai observar que existia uma separação para todos aqueles que tinham essa doença. E como era que se fazia? O leproso, quando via
que estava com esta doença se apresentava ao sacerdote. E o sacerdote era quem dava o diagnóstico. Não era que ele era um médico, mas o sacerdote, ele tinha o costume de afastar a pessoa da sociedade ao ver os sintomas que a pessoa apresentava. Se você vê Levítico capítulo 13, versículo 3 diz: o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo da praga se tornou branco e a praga parece ser mais profunda do que a pele da sua carne, a praga da lepra, e o sacerdote, vendo, declarará imundo. Automaticamente esta pessoa deveria ser afastada da sociedade, pois essa doença pegava-se com muita facilidade. E, como eu já disse, a medicina não era tão avançada, não se tinha um controle, de modo que todos pegavam esta doença com contato físico, e era obrigação do sacerdote separar esta pessoa. Nós vemos que a lepra, ela fazia alguns traumas na vida do indivíduo. A lepra, ela causava alguns traumas físicos, e eu anotei aqui: a doença, ela deformava o leproso. Quem olhava para o leproso agora e olhava daqui a alguns anos, não o reconhecia, porque a lepra ia mudando totalmente a sua fisionomia, o seu corpo, a sua aparência, a pele, ela deformava. O segundo trauma, a lepra, em um estágio grave, ela fazia com que a pessoa perdesse a sensibilidade. Quando ela estava gravíssima, ela fazia com que comia toda a pele, de modo que era preciso amputar até os membros, porque a lepra, ela saía degenerando todos os tendões, a pessoa perdia a força física, causava-se um inchaço na pele, causava-se manchas na pele, e isso era notório, era visível. E para os rituais dos judeus, para a purificação dos judeus, isto era imundícia, isto era, a pessoa se tornava imundo a partir do momento que era diagnosticado com esta doença. Também perdia a visão na consequência de que a doença ia se agravando. As pessoas chegavam até ficar cegas, outras perdiam a sensibilidade do calor ou do frio, não tinha mais a sensibilidade, os pelos às vezes caía e ficava algo muito feio, de modo que todo o povo judeu possuía do lado de fora da cidade um arraial, e este arraial era para essas pessoas que possuíam estas doenças, que para os judeus era imundícia. Estes traumas também que o leproso passava-se, além de físico, os traumas da lepra causavam traumas psicológicos, porque o indivíduo era considerado imundo e afastado da sociedade. Ele, além disso, ficava longe da sua família, não podia ter contato com a sua família. Veja na sua Bíblia, em Levíticos capítulo de número 13, versículo 46, diz: todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo, esta habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Ele era completamente isolado. No momento em que esta pessoa ficava isolada, alguns até entravam em depressão, porque se afastava da família, se afastava do esposo, se fosse mulher, e se fosse homem, se afastava da esposa, dos filhos, não podia ver os filhos crescerem. Se a doença fosse controlada, ou quem sabe cessasse de crescer, ele se apresentava de novo ao sacerdote, e o sacerdote é quem dava o veredito, se ele podia voltar para o convívio social, ou se ele continuava
no arraial dos imundos. E se a doença se alastrasse, piorasse, se agravasse, ele nunca voltaria. Existia um limite para essas pessoas. Existia alguns costumes da época, como por exemplo, se o leproso estivesse em um determinado lugar e chegasse alguém que não possuía a doença, era obrigação, era dever do leproso gritar e balançar um sino que possuía, e ele gritava: imundo, imundo, para identificar a sua situação. Era dever deste leproso também respeitar os limites e não tocar em ninguém. Ele não podia ter contato físico com ninguém. Este leproso, ele ou qualquer um, não podia apertar a mão de ninguém, não podia abraçar ninguém. Eles não sabiam o que era um abraço, eles não sabiam o que era um contato físico, eles não podiam se aproximar, existia um limite de distância. Eles carregavam este sino e com muita vergonha às vezes tinham que gritar no meio da rua: leproso, se afastem. Essas pessoas, eles tinham esta obrigação. Quando eu olho para essa história de Marcos no capítulo de número 1, eu entendo que este homem, ele rompeu alguns limites. Ele saiu do isolamento, ele saiu de dentro do arraial dos imundos e foi até a Jesus de Nazaré. Quando Jesus estava ali, Mateus, segundo Mateus, diz que ele estava descendo do monte e tinha acabado de dar os ensinamentos do sermão do monte. E quando o leproso viu Jesus de longe, quem sabe ele correu para perto de Jesus e ele se aproximou. Eu estava lendo esse texto e pude anotar aqui algumas atitudes do leproso. Primeiro, ele se aproxima de Jesus entrando na cidade, rompendo o limite do isolamento. Segundo, ele roga a Jesus. Observe você em Marcos capítulo 1, versículo de número 40. Primeiro, ele se aproxima. Ele não tem o senso de que ele poderia ali ser apedrejado, porque se ele ultrapassasse o limite, segundo o costume da época, ele era apedrejado em praça pública. Além disso, se não fosse o bastante, ou ele era apedrejado, ou ele tinha uma sentença de ficar para o resto da vida dentro do arraial. Mas mesmo assim ele se aproximou, e quando ele se aproxima, o verso 40 diz: e rogando-lhe, ele começa a rogar. A palavra rogar significa suplicar, significa pedir com insistência e humildade, implorar. Ele começa a gritar, e ele não faz isso só uma vez e para. Ele fazia, ele dizia, diz o texto. E quando ele roga, ele se põe de joelho. Ele, quando se põe de joelho, ele está se humilhando diante de Jesus. Ele está reconhecendo que Jesus é o Senhor. A terceira coisa que ele faz, ele reconhece o senhorio de Cristo, porque em Mateus e em Lucas diz que ele antes, quando ele se dobra, antes dele perguntar a Jesus: se tu quiseres, ele adora e chama Jesus de Senhor. Por quê? Porque ele sabia que ali diante dele estava o Senhor dos senhores, o Filho do Deus Altíssimo, aquele que manda no céu, na terra e debaixo da terra. Quando ele parou de frente a Jesus, alguém pensou que Jesus não ia dar atenção, alguém pensou que Jesus ia sair de perto, alguém pensou que Jesus não ia dar mínima para ele. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, Senhor. Quando ele fala esta palavra, ele está reconhecendo o senhorio de Cristo. Observe você na sua Bíblia, em Filipenses, no capítulo de número 2, eu grifei este versículo aqui para ler com os irmãos, capítulo de número 2. Olha o que diz a Bíblia acerca do senhorio de Cristo, versículo de número 9 por diante: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é
é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Você está aqui nesta noite porque Jesus é o Senhor. Você só entrou por essas portas porque Jesus é o Senhor da tua vida. Talvez você não tenha força para chegar aqui nesta noite, mas o Senhor da tua vida, Jesus de Nazaré, olhou para você, estendeu a mão dele e te deu força para que você estivesse aqui nesta noite adorando e exaltando o nome dele. Este nome é um nome sobre todo nome, e o texto diz que é para a glória de Deus Pai. Continuando nas atitudes do leproso, além dele chamar Jesus de Senhor, de reconhecer o senhorio de Cristo, ele reconhece a soberania de Jesus. Ele entende que Jesus podia resolver o problema dele, até porque nos dias de Jesus a lepra era símbolo do pecado. Isaías compara a lepra com o pecado. Veja na sua Bíblia, Isaías capítulo de número 1, versículo de número 5 e 6, Isaías compara a lepra com o pecado, dizendo: porque sereis ainda castigados, se mais vos rebelareis. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça. Não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Também é comparado como pecado em Números capítulo de número 12. Veja na sua Bíblia, Números capítulo de número 12. A lepra é comparada com pecado por causa da desobediência, porque Arão e Miriam se levantaram contra Moisés. Diz o texto que o Senhor feriu Miriam com lepra. Capítulo 12, versículo 9 diz: assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e se foi, e a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Deus castigava as pessoas com esta doença. Esta doença era como um símbolo de castigo, ou com um símbolo de pecado. Quem era leproso era considerado como morto. Veja em Números capítulo 12, verso 12 diz: ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre da sua mãe tem a metade da sua carne já consumida, e isto pela lepra. Porque a lepra é assim como o pecado. A lepra afastava o homem da sociedade, o pecado afasta o homem de Deus. Segundo Isaías capítulo de número 59, versículo 2, diz que o homem é separado por Deus, separado de Deus por causa do seu pecado, da sua iniquidade. A lepra também, ela fazia com que o homem perdesse a sensibilidade. O pecado faz com que o homem perca a sensibilidade espiritual. A lepra, se não cuidar, ela mata, porque a lepra é uma doença no corpo, na carne. O pecado é uma doença na alma, e se não tratar também mata. E quando morre, segue-se ao juízo, e o juízo de Deus é sem misericórdia. Mas nesta noite nós louvamos a Deus, porque a nossa alma estava chagada pela lepra, pelo pecado, mas Jesus foi na cruz do meio e pagou a minha dívida e a tua dívida. E como disse Isaías em 53, disse que ele levou sobre si as nossas dores, enfermidades e culpas. Não era para você estar aqui porque você era leproso espiritualmente, mas o sangue de Jesus te purificou de toda lepra, de todo pecado, e você está aqui para adorar o nome dele nesta noite. Olhe para quem está do seu lado, me ajude a pregar e diga para ele assim: você foi alcançado
Diga para ele assim: você foi alcançado pela graça e misericórdia de Deus. Diga para ele assim: ai de você, se não fosse o sangue. Diga: o sangue te resgatou, o sangue te purificou, o sangue te lavou, o sangue te remiu. Quantos aqui estão cobertos pelo sangue de Jesus nesta noite? Aleluia. O leproso reconhece a soberania de Jesus, dizendo: Senhor, se tu queres, ou se tu quiseres. Porque querer o leproso queria, mas a pergunta era se Jesus queria. Se tu quiseres, tu podes me tornar limpo. Tu pode. Isso aqui, trazendo para uma simbologia para os dias de hoje, é mesmo que um pecador perguntar a Jesus: Senhor, tu me perdoa? Tu queres limpar a minha alma? Tu queres perdoar os meus pecados? Aí a gente vai ler lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, 1 Timóteo capítulo de número 2, oh glória, oh Jesus está presente aqui nesta noite. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 por diante diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer, veja aí na sua Bíblia, que quer, ele está dizendo que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O que é que o Senhor quer dizer, meu presbítero? Eu quero dizer que nesta noite Jesus está disposto a entrar com salvação, libertação, transformação. Por quê? Porque Ele quer. Ele quer. E se juntar a vontade dele com a sua, nesta noite tem perdão de pecados, tem salvação de almas. Eu não sei se os irmãos estão entendendo, mas o que Jesus está falando para mim e para você nesta noite é que Ele está interessado em limpar alguém, em purificar alguém. Talvez é alguém até da tua família, quem sabe até nem veio para cá, mas enquanto tu está aqui dando glória para Ele, Jesus está trabalhando e Ele vai entrar com salvação na tua casa, porque Ele quer. Ele quer. Eita glória, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Você poderia, por bondade, olhar para a pessoa que está do seu lado. O nosso pastor Josué disse assim: você, quem sabe, nem falou com ele ainda hoje, ou com ela. Olhe com carinho para a pessoa que está do seu lado. Dê um sorriso aí para ela. Quebre o gelo, dê um sorriso aí para ele. Diga para ele assim: se alegre. Assim ele vai ficar mais triste, irmão. Diga com fé: se alegre. Diga: Jesus quer. Jesus quer. Diga para ela: Jesus quer. E quando Jesus quer, eu quero ver quem pede. Quem pede de Jesus entrar na tua casa? Quem pede de Jesus entrar com salvação lá? Quem pede de Jesus resgatar alguém das drogas? Quem pede? E Ele está dizendo nesta noite: eu quero, oh glória. Tem gente aqui que já está se alegrando, tem gente aqui que já está adorando. Se eu fosse você, eu já estava de mão levantada. Se eu fosse você, eu já estava abrindo a boca e dando, porque Ele quer. Ele quer. É vontade dEle. E Ele não faz acepção de pessoas para salvar. Ele quer que todos. Não é como algumas doutrinas ensinam por aí. Ele quer que todos. Por mais que eles não queiram, mas a vontade de Jesus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, da salvação. O que é que o Senhor quer dizer, meu pai? Eu quero dizer a você que se depender de Jesus, Ele vai entrar na tua casa, no meio da tua família, no meio da tua parentela, e vai fazer o que você não pode fazer, que é limpar, purificar, regenerar, transformar e dar um novo nome em alguém que está precisando. O pecado, a lepra que este homem tinha, era como se ninguém podia chegar perto. Ele rompeu vários limites. Ele não podia ter chegado tão perto de Jesus e se prostrar e adorar. Aleluia. Mas Jesus olhou para ele.
Quem sabe alguém, porque a Bíblia diz que havia uma grande multidão. Quem sabe alguém disse assim: este homem é imundo, este homem é leproso. Imundo não pode tocar em ninguém. Mas Jesus já estava acostumado a alguém tocar nele. A mulher do fluxo de sangue também era imunda, mas a Bíblia diz que ela disse: se eu tão somente tocar. Aleluia. Ela não podia, mas ela disse: se eu tão somente tocar. Eu não quero nem falar, não quero nem parar ele, eu não quero fazer, eu só quero tocar. Aleluia. Ela foi se ocultando, mas quando ela tocou, a Bíblia diz que o Senhor para e diz: alguém me tocou. Aleluia. Eu não sei como você está nesta noite aqui, mas eu sei de uma coisa: Jesus está aqui. Você só toca nele se você quiser, pela fé. Ele nem vai lhe obrigar a você tocar, vai depender de você. Mas se você crer que se tocar nele pela fé, você vai alcançar dele virtude. O interessante é que a mulher do fluxo de sangue não podia tocar, porque se ela tocasse aquilo era imundo também. Mas quando ela toca em Jesus, o que está nela não passa para Jesus, mas o que está em Jesus passa para ela. O que? Virtude, poder, milagre e maravilha. Ela toca em Jesus. Quando Jesus olha para aquela situação, o paralítico estava dizendo: se tu quiseres, tu podes me tornar limpo, porque ele entendia que só Jesus é quem podia resolver a situação dele. Só Jesus é quem podia resolver a situação dele. Está escrito em Atos dos Apóstolos. Abra sua Bíblia, capítulo de número 4. Atos, capítulo de número 4 e versículo de número 11 e 12. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta sobre ou por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nem nenhum outro nome há dentre os homens pela qual devamos ser salvos. Porque o leproso foi para Jesus, não foi para Pedro, não foi para Tiago, não foi para João, ele foi para Jesus, porque só Jesus é quem salva, liberta, transforma. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele. Não tem outro caminho, não tem outro mecanismo, não tem outro atalho, não tem, irmãos. Só Jesus é quem salva, é só Jesus que liberta. E quando a gente olha para as atitudes do leproso, a gente vê que depois das atitudes do leproso, aí agora vem as atitudes de Jesus. Porque versículo 40 diz: se queres pode me limpar. Aí o versículo 41 do capítulo 1 vai dizer: e Jesus, movido de compaixão, movido de grande compaixão. Esta frase, movido de grande compaixão, o termo no grego aqui é hélios, que quer dizer misericórdia. Jesus movido de misericórdia. E quando Jesus está movido de misericórdia, irmão, ele faz o que ninguém pode fazer. Alguém olhou para Jesus e pensou que Jesus ia escantear ele, mas Jesus moveu-se de íntima compaixão. Lembra da mulher que estava enterrando o filho, a viúva de Naim? A Bíblia diz que Jesus moveu-se de íntima compaixão. Quando Jesus move-se de íntima compaixão, ele faz defunto ressuscitar, ele faz cego ver, ele faz mudo falar, ele faz paralítico andar, porque ele é Deus. Jesus movido de compaixão. A segunda atitude de Jesus: ele estendeu a mão. Irmãos, quem sabe alguém, se alguém pudesse, pastor Dalé, pegava a mão de Jesus assim, ó, e retraía. Se alguém pudesse dizer: Jesus, não estenda a mão não, o senhor vai ficar imundo. Mas a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão. Você já viu na Bíblia as coisas que Jesus fez quando ele estendeu a mão? Quando ele estende a mão, aleluia, irmão, não tem quem faça ele voltar atrás.
Isaías capítulo de número 14, versículo 27 diz: porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem pois o invalidará? E a sua mão estendida está, quem pois fará voltar atrás? Isaías 59, versículo 1 diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Eu não sei se você pode olhar para quem está do seu lado aí e dizer para ele assim: a mão está estendida. Se ele não entendeu, você vai dizer para o outro que está do outro lado: a mão de Deus está estendida. Toda vez que você sentir a mão de Deus estendida, Ele te dizendo para você: eu estou trabalhando. Jesus estava andando por cima das águas, estava tendo uma tempestade muito grande. A Bíblia diz que Pedro duvidou que era ele, e a Bíblia diz que ele diz assim: se és tu, manda eu ir ter contigo. Jesus disse: vem. Quando ele começou a andar por cima das águas, a Bíblia diz que ele teve medo e caiu. Mas quando ele cai, o que é que acontece? Jesus estende a mão. Você está entendendo o mistério? Jesus estende a mão. Eu não sei se você está entendendo, mas a mensagem que eu tenho para você nesta noite é essa: a mão de Deus está estendida sobre a tua vida nesta noite. Não tem quem faça ele voltar. Quando ele decide abençoar, quando ele decide fazer, quando ele decide operar, quando ele estende a mão, versículo de número 41 diz: estendeu a mão e tocou. Ali Jesus estava quebrando o princípio da pureza, porque não poderia tocar. No momento que Jesus toca, ali, ritualmente, cerimonialmente falando, Jesus estava impuro, porque não podia tocar no que era impuro. Mas ali já era a figura, ali já era o retrato de Isaías 53, ele tomando para si as nossas enfermidades. Ali já era o retrato de quando ele toma para si. Veja, 1 de Pedro capítulo de número 2. Aleluia. 1 de Pedro capítulo de número 2, versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Em 2 Coríntios capítulo de número 5, veja na sua Bíblia. 2 Coríntios capítulo de número 5. Aleluia. Está escrito, capítulo 5, versículo, perdão, irmãos, 1 Timóteo capítulo 2, perdão. Aleluia. 1 Timóteo capítulo de número 2. Versículo 3 e 4, eu já disse esse versículo aqui, mas vamos recapitular. Por isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos homens se salvem. Por que Jesus tocou no leproso? Porque Jesus queria salvá-lo da lepra. Eu encerro aqui agora dizendo: quando Jesus tocou naquele leproso, para alguém Jesus estava se tornando impuro, mas Jesus sabia que a lepra daquele homem ia ser curada naquela hora.
Porque o texto diz em Marcos capítulo 1, versículo 42: e tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu. Quando Jesus disse: eu quero, seja limpo, e tocou naquele homem, naquele exato momento, Jesus estava dizendo: eu quero, seja salvo. E se cumpre o que está em 1 Timóteo: quero que todos se salvem. Por isso que Jesus tocou.